Agora, então, a gente fala, agora veja se há consistência. Primeira coisa, veja se não é sugestão. Então ele começa a fazer, até chegar no estado vibracional, que ele é capaz de detonar aquilo com o pé nas costas, a qualquer hora, qualquer ambiente, até pelado, nu, até debaixo do sol, debaixo da chuva, em qualquer situação, numa hora que esteja falando aqui, entende? Em qualquer condição. Então, no nível desse, ele vai começar a ter mais confiança no pulso dele, as energias dele, a presença dele. Então, ele se torna mais autodominador desses processos. Com isso, ele cresce, tudo melhora na vida dele, porque ele corta os gurus todos, ele não fica na dependência de ninguém mais, ele corta as sacralizações, as idolatrias, as repressões, ele começa a se desreprimir de tudo. Mas a mulher do vizinho ainda está lá. A mulher do vizinho está lá. Ele deseja a mulher do vizinho. Ele vai ver então que quando ele faz isso, ele vai receber as visitas indesejáveis ou das energias ou de consciências assediadoras, que vão fazer pressão. As extrafísicas que estão fazendo pressão em cima dele, porque são consciências carentes. Elas querem vampirizá-lo. Elas querem viver com aquela energia que elas perderam. Elas vêm atrás. Quando ele vê isso, o que ele faz? Fala assim, não, eu tenho que arranjar uma companheira que seja pura, pelo menos, ou isenta desses processos, que me dê pelo menos um alívio, mas que esse alívio não traga essa sobrecarga negativa dessa influência constante em cima de mim. Ele mesmo vai ver. Então ele começa a fazer, nós chamamos isso do desassédio lúcido, consciente. O que você está chamando de desassédio consiste então em a pessoa se livrar dos vampiros. Nós sabemos disso, é lógico. E outra coisa, vocês têm que lembrar que existe uma massa impensante que não pensa por si. É o vidiota, é o radiota, é o blibliota, quer dizer, é o idiota da televisão, é o idiota do livro que lê, por exemplo, essas revistinhas que você espreme assim, não dá essência nenhuma. Quantas não existem desse modo? E por aí vai. É o radiota, por exemplo, aquele que coloca um rádio e vai dirigir uma bicicleta lá, pedalar, ele está com o rádio, e a pouco ele bate a bicicleta, não sabe nem está aí. Então não há criatividade nessa pessoa, ela é vivida pelos outros. A própria mídia já faz. Então nós chamamos disso de robex, é a robotização existencial. A pessoa então ela está dentro do robô. Agora veja bem, existe a robex até dentro da microinformática. É aquele, o débil mental alerta. Isso já tem até uma síndrome da psiquiatria. O débil mental alerta é aquela pessoa que é débil, mas ele está alerta o tempo todo. Mas você, para acessá-lo, tem que ser igual no computador. Você está entendendo? Tem que dar os inputs certos, na hora certa, tudo com a chave certa, tem a senha. Porque senão a pessoa não funciona. Agora, a gente vê isso em qualquer lugar. Você vai à Europa, você vê gente assim. Você vai aos Estados Unidos, você vê gente desse jeito. Mas vem cá, tudo que você está dizendo é muito interessante e neste momento, especialmente a referência que você faz ao fato de que nessa dimensão extrafísica, digamos, no astral, não há reprodução. Há sexo, mas não há reprodução. É particularmente interessante porque eu acabo de receber uma confirmação de um pai de santo, um sacerdote da religião de Umbanda, o Omolubá. Ele me relatou que foi ao astral, numa viagem, num desdobramento, numa projeção, e lá um Exu disse a ele que não há reprodução no astral. E confirmou que há sexo. Como é o sexo no mundo extrafísico? O plano extrafísico, a dimensão extrafísica, existe o sexo, mas sem as coordenações físicas ou biológicas nossas. Então, por exemplo, você pode ter um orgasmo do tipo desse holo-orgasmo, mas não há possibilidade nenhuma, por exemplo, da gestação humana. Não há reprodução. Não há reprodução, não há processo de uma ejaculação do jeito que está aí. Mas veja, isso eu estou falando no plano extrafísico. Há conjunção carnal. Há conjunção e às vezes há uma coisa, há uma interfusão consciencial. E às vezes de mais de uma consciência. Você faz pelo chata através do processo da expansão da energia. Então, por exemplo, se tem uma consciência que está com poder de energia maior, ela movimenta aquilo, e ela está tranquila, ela é sadia, e tem outras que são carentes, ela chega e faz o acoplamento alto de grupo. Ela recupera todo mundo, todos vão se sentir melhor. Agora, dizem que, por exemplo, um serenão, que é essas consciências mais evoluídas, ou consciências mais evoluídas, que nós chamamos que é o Homo sapiens sereníssimos, aquele que já tem
uma serenidade que domina tudo isso, sem esforço. Isso já faz parte como se fosse uma segunda natureza dele. Dizem que daí para frente, essas consciências mais livres, nós chamamos isso de CL, já estão mais evoluídas, num nível maior, a partir do mental soma, do corpo do discernimento, elas são capazes, por exemplo, elas não fazem isso porque seria o estupro evolutivo, elas são capazes de chegar numa galáxia e fazer todo mundo ter um orgasmo simultâneo, pela energia que ela domina. Agora, extrafisicamente, nós não vemos um processo de galáxia, mas eu já vi processo de uma verdadeira multidão. E outra coisa, às vezes tem consciência, quer dizer, tem consciência humana igual a gente projetada. Não é só extrafísica. Então, veja bem, existe, desde séculos, o processo do congresso subtilis, que é justamente o coito ou o intercurso sexual sutil, que era o nome antigo disso. Então aí vem aqueles dados que tem dentro do processo do ocultismo antigo, toda essa parafernália que estudo hoje está superado, do íncubo e do súcubo. Agora veja, tudo isso é tolice e tem muita tradição bolorenta em tudo isso, que não corresponde à verdade. Por quê? Qualquer um de nós, eu, você, quem esteja aqui ouvindo isso, pode sair numa projeção para outra dimensão e se manifestar através do psicossoma, que é transfigurável, e se apresentar com a forma que a gente queira. Mais moço, mais velho, homem, mulher, cachorro, bicho, um monstro, qualquer criação surrealista que venha à sua imaginação. Então veja, você pode ser homem, pode ser mulher, depende. Então, por exemplo, aquele assediador daquela mulher que está pensando, ou está sendo pensada pelo vizinho, aquele assediador pode aparecer com toda a fisionomia dela, plasticamente para ele. A loura de olhos verdes. Pode aparecer objetivamente? Objetivamente para ele, extrafisicamente, mas, por exemplo, dentro da alcova dele, que não é blindada energeticamente. Eu tenho, por exemplo, dentro dos nossos arquivos e processos todos, há mulheres e homens, por exemplo, viúvos e viúvas, que continuam com o trabalho e com o intercâmbio sexual com as pessoas que partiram para outra vida. Dona Flor, caso. E mais sério, que aquilo lá há o processo, vamos dizer, literário, da literatura da coisa. Nós estamos falando de coisa séria. Então, por exemplo, e há aquelas que se aperfeiçoam com isso. Então há projetores e projetoras que saem sadiamente, praticamente toda noite do corpo, para ajudar as outras consciências. Isso é um absurdo perante a nossa sociedade, mas cosmoeticamente elas estão certas. Como é que se faz essa ajuda? Aí é preciso ter muito jogo de cintura sobre o processo da energia, a primeira coisa, e ter uma vida sexual adequada para isso. Se a pessoa é bem assistida, como nós chamamos, se ela tem um amparador e ela tem um clima interconsciencial rígido, sadio, ela consegue tudo isso. Isso tudo é. Como é a situação das crianças na dimensão extrafísica? Olha, há crianças que não recuperam a sua adultidade ou adultez, aquele nível de maturidade natural que elas às vezes saíram de outra vida. Então, por exemplo, ela passa para a dessoma, a desativação do corpo humano, vai para outra dimensão. Ela chega, então ela demora uma temporada até se tornar adulta. Mas a maioria, às vezes, se torna adulto imediatamente. Então, esses seres que ajudam outros na dimensão extrafísica seriam o que a tradição chamou de os anjos, por exemplo? São anjos até um certo ponto, pode ser o nome, aí não interessa, mas geralmente